Salve, salve, rapaziada! Estamos começando aqui mais uma live de cara a cara no seu Expresso 1923. O Vasco recebe neste domingo o Atlético Paranaense em São Januário. Dá para dizer que é um confronto direto, né? O CAP ali na quinta colocação com 23 pontos e o Vasco mais abaixo em 13º, mas com 17 pontos. Caso vença a partida no fim de semana, cola ali no próprio Atlético Paranaense. E para falar desse confronto, eu estou recebendo aqui o meu amigo Juliano Fusca, meu querido Fusqueta, que é lá da Tretes TV, que faz a cobertura do Atlético Paranaense. Já há quanto tempo, Fusca? Bem-vindo aqui na nossa resenha. Fala, Almira! Fala, galera do Expresso 1923 aí. Pô, Juliano Fusca, prazer estar falando com vocês. Bom, com a Tretes a gente vai fazer 11 anos em 3 de junho, né? Temos uma história bacana aqui. Hoje em dia somos o maior canal, né, de comunicação aqui sobre o Atlético. E eu tenho aí de Atlético profissionalmente mais 5 anos, né? Estamos há 16 anos já na jornada como jornalista, né, como setorista aí do Furacão. Então, um grande prazer estar falando aí contigo e com a torcida do Vasco. Boa, querido. E deixa eu te perguntar, é uma campanha que me parece surpreendente do Atlético, dá para dizer, nesse Perfeito, né, da Série A? Sem dúvida, né? É surpreendente, né? Eu esperava uma campanha pior até do Atlético, justamente porque faltam peças ainda para completar esse elenco. A gente tem jogadores de qualidade abaixo que também não servem para a Série A, né? Então, de fato, é uma campanha bem surpreendente. E o Atlético está na quinta colocação, 23 pontos, acho que é a campanha acima, né, do que se projetava até para times que estão retornando. O Curitiba também faz uma boa campanha, não tão boa quanto o Atlético, mas faz uma boa campanha também. Mas a gente olhando ali, depurando um pouco os números, percebe que é uma campanha muito calcada em resultados dentro da arena, né? Dentro da Baixada, que sempre foi uma força do Atlético, inclusive, deixou de ser no ano em que é rebaixado, e acho que isso custou muito, mas é uma campanha fraca de visitante, assim como é a do Vasco também. O Vasco consegue a maioria dos pontos jogando em São Januário. Por que você acha que tem essa diferença tão grande? Uma campanha assim, o melhor mandante do campeonato e o visitante que está lá quase na zona, se fosse a tabela só de visitante. Pois é, né, Almeida? A gente está com 19 pontos em casa e 4 fora, né? É bem discrepante, né? Tem uma diferença muito grande. Dentro de casa, o Atlético está conseguindo impor seu plano de jogo, né, Almeida? Está conseguindo propor o jogo. É muito importante, né, que o Atlético tenha a posse de bola. O Odair, ele já falou em coletivas, né, que o time dele não é de contra-ataque, né? Que ano passado funcionou muito bem, né? E contra o próprio Internacional, esse ano, na primeira rodada, que foi a nossa única vitória fora de casa, foi nessa maneira, né? E poderia ter sido um resultado até maior, né? A gente perde muitos gols naquele jogo. Então, dentro de casa, tocando mais a bola, abrindo mais espaços, né? Colocando mais a bola para o Viveiros ir de duelo com esses zagueiros, a coisa tem ido bem. Fora de casa, jogando só na transição, jogando só para o Viveiros, não tem funcionado. Vindo desfalcado, não tem nem o técnico, não tem o Viveiros. São Januário, um território hostil para o Atlético Paranaense. Estão satisfeitos com o empatezinho aqui? Estamos, tá, Almira? Na verdade, a gente até na Threads, né? A gente tem os programas diários lá, às 11 da manhã, e a gente faz a nossa projeção de pontos, né? O que vai acontecer no campeonato ali, o que a gente acha que vai acontecer. E, cara, esse jogo contra o Vasco a gente marcou 0 pontos, tá? Antes da gente entrar para o cara a cara, eu queria que você falasse um pouquinho mais do elenco do Atlético, porque boa parte dos jogadores do atual time titular vieram já da última temporada, da Série B. E como é que foi o mercado? Quem que o Atlético trouxe? O Luiz Gustavo, né, um jogador experiente que estava no São Paulo e tal, mas teve movimentações aí maiores? Como é que foram as movimentações de mercado? E o que você avalia do elenco do Atlético? É um elenco que é para brigar em que zona do campeonato? É uma última vaga de Libertadores mesmo ou está um pouquinho acima da expectativa agora? Olha, Almeida, primeiro que estamos acima da expectativa, tá? Eu acho que a briga do Atlético, até fazer 45 pontos,
é contra o rebaixamento. A gente ainda tem lacunas nesse elenco, né? Deu uma Nessa janela traumatizada, já. hein, Fusca? Vocês Oi? deram uma traumatizada, porque eu lembro Demos. que teve uma época de Atlético, que mesmo quando tava ali, às vezes nem tinha técnico lá, botava um cara lá, era o treinador e tal, e as coisas iam dando certo, né? E o Atlético ia fazendo campanhas ali, no mínimo, seguras no É, brasileiro. Mas agora se estão mais escaldados um pouco, né? estamos bem mais escaldados, né, Almir? Eu acho que o Campeonato Brasileiro deu uma subida de nível, né? É. Financeiramente falando, né? Uhum. O próprio Vasco faz contratações que o Atlético não consegue fazer, né? O Carlos Cuesta, Uhum. o Andrés Gomes, Uhum. são jogadores que o Vasco investiu muito dinheiro, né? E o Uhum. Atlético. é, Até brinquei hoje mesmo na live que se tivesse líder do campeonato com o Barbieri, o Kevin Viveiros não estava aqui. O Kevin Viveiros estava em outro lugar. Né? Uhum. Então, a necessidade no passado fez com que o Atlético investisse. Esse ano, o Atlético já não investiu tanto. Né? No começo do ano, o Atlético traz o Luiz Gustavo, né, que é um excelente jogador, muito bom jogador, né, tá com 38 para 39 anos, mas ainda faz muita diferença dentro de campo, é um dos jogadores chaves da nossa equipe. Nós trazemos o Jadson, volante do Juventude, né, Uhum. que jogou aí os últimos anos lá em Caxias do Fluminense Sul. já jogou também, já aqui. Também jogou no próprio Atlético há 10 anos, né, jogou em Uhum. 2015, 16 aqui. Mas era muito novo na época, né? Ele acabou indo para Santa Cruz lá do grafite lá depois, né? Jogou Uhum. lá numa boa campanha também. Santa Cruz começou bem no Brasileirão 2016, depois acabou caindo, né? Mas trouxemos o Juan Camilo Porticha, que é um volante colombiano do Tajeres, da Argentina. Esse sim foi Esse, feito um esse investimento. presidente do Tajeres é um mala do caramba, né? Não? Toda a negociação que o Vasco fez com esse cara foi novela, foi Andrés Fassi, né? O declaração. nome dele. Ele é amigo do Petralha, cara. Acredita? É, olha Tem uma aí. boa relação com o Petralha. Então, Uhum. contratamos o Benavides ano passado, né? O Benavides ele Uhum. vem com um empréstimo com obrigação de compra caso o Atlético suba. Então, dá para contar o Benavides também como um reforço para esse ano, né? Uhum. Apesar de ter jogado já a Série B. O Portiche é um investimento, né? Ele vem por 2 milhões e meio de dólares. Ele jogou as últimas datas de eliminatória com a Colômbia, mas esse ano não foi convocado e tá bem abaixo, né? Esse ainda não estreou. Não estreou. Tá um ano bem assim questionável, né? A gente tem questionado bastante ele. E a gente trouxe o Gilberto, que deve ser o titular também pela ala Gilberto direita é o aí, né? lateral do Bahia? Lateral do Palmeiras. Ele é novo, né? Ele tem 20 anos. Ele não jogou profissionalmente com o Abel Ferreira, mas ele foi da Ah, seleção tá. sub-20, sim, durante um bom período, né? Eu confundi, pensei que era aquele Gilberto, que tá no Bahia, inclusive, já Tá no jogou no Bahia, Vasco, é. jogou em tudo que é Aí canto. a gente trouxe um outro jogador colombiano que nem tem jogado, né? O Atlético tá com uma febre de colombianos aqui. Tem Uhum. 6 Aqui tem colombianos no também. elenco. A gente tem Cuesta, Gomes, Rojas Marino e Marino. O Marino jogava com Viveiros, né? Vocês foram jogava no com Viveiros, a Viveiros. gente foi no Marino, acho que vocês foram melhor que nós, viu? E quase veio o Edwin Cetré também no começo do ano pra gente, né? Foi um jogador que chegou a vir para Curitiba, mas reprovou nos exames médicos. O Cetré É acaba um voltando para mercado. Estudiantes, né? Qual que é o ponto forte, então, desse time que vem a São Januário, Fusco? Você Olha, poderia dizer? Almira, eu acho que a zaga, tá? Eu acho que a gente tem ali o Arthur Dias, que vive um excelente momento. É um menino de 19 anos, assim, que vestiu a camisa, assim, de uma maneira gigantesca, sabe? O destino dele vai ser um dos grandes da Europa. Tenho dúvida disso, vai ser uma das grandes vendas do Atlético no futuro. É um zagueiro muito seguro, né? Sabe jogar com os dois pés, sabe construir, sabe fugir da pressão. Então é um atleta que bem completo, assim, já está pronto, né? Com 19 anos, acabou de fazer 19, inclusive, e é um zagueiro pronto, né? Então esse é um dos pontos fortes. Acho que a bola aérea, né? Como todo o Aguirre, o Teran e o Arthur Dias tem bons atributos de jogo aéreo, tem bons números, então é um dos pontos fortes do Atlético. E eu destaco também o Bruninho, tá? Que é um menino de 17 anos, que o Atlético também Uhum. lançou nesse ano, foi um destaque no Campeonato Paranaense. Tudo aconteceu tão rápido assim pro Bruninho e ele já foi vendido ao Shakhtar Donetsk por 13 milhões de euros, né? Podendo chegar aí até um pouquinho Uhum. mais por bônus. Olha só, vamos para o cara a cara, então, aqui.
Vai ser Bora! meio desafiador, porque o Atlético joga num sistema com 3 zagueiros, alas e tal. Vamos ver o que a gente arruma aqui nos duelos. Eu sempre faço esse disclaimer antes. Pessoal dos comentários, não fique bravo, não fique puto. Isso é só uma resenha, não muda nada no que vai acontecer em campo, inclusive. É só para a gente saber um pouquinho mais individualmente, né, de cada jogador, mais isso do que propriamente dar uma definição científica de quem é o melhor ou não, né? Enfim, vamos lá. Santos e Léo Jardim. Deixar para tu. Cara, eu prefiro o Santos, tá, Almida? É Santos. mesmo? Voto no Santos, é um cara aqui que realmente é ídolo, já chegou à seleção brasileira, né, conquistou medalha de ouro. É um cara que, assim, a história dele aqui no Atlético é fantástica, né? Infelizmente, ganhou Libertadores contra nós, né, pelo Flamengo também, né? Não deu muito certo lá, não deu muito certo no Fortaleza depois, mas ele é um goleiro que eu espero que se aposente no Atlético, né? É um goleiro que tem uma Olha, história incrível aqui no Furacão, é multicampeão, então gosto do Léo Jardim também, acho um goleiro interessante, um goleiro que já ajudou muito o Vasco, já evitou muitas derrotas aí no Vasco, mas aqui eu vou no Santos, tá? já classificou o Vasco contra um certo time rubro-negro de Verdade. Curitiba, inclusive, não faz muito tempo que isso aconteceu. Olha, aceito os seus argumentos pró-Santos, mas nós vamos calçar um empate aqui com o Léo Jardim, porque eu respeito aí a trajetória, o Santos é ídolo, campeão no Atlético, é bom goleiro também. Então vamos dar um empatezinho aqui com o nosso Léo Jardim, que quase sempre é o que a gente garante nos cara a cara aqui. Até contra os times lá de cima, o Léo Jardim é quem a gente está sempre emplacando, apesar Tá de bom, tá bom. reclamações. Agora Essa vamos lá. passa. Eu vou ter que bater o terceiro zagueiro, que é o Aguirre, o que joga por dentro, o zagueiro dos 3 zagueiros, o central. Eu vou Certo. bater ele com o Hugo Moura, que é o nosso primeiro volante nesse jogo, porque o Barros está suspenso. Então eu vou fazer o Teran, que é o zagueiro pela direita, bater com o Cuesta. Me fale um pouquinho sobre Teran e o seu voto, meu querido. Cara, o Carlos Teran veio no momento na Série B ano passado, Almira, que a gente precisava muito, né? Ele veio do Chicago Fire, um zagueiro Ele alto, é forte, colombiano forte. também? Ele é colombiano também. Contratamos por US$ 2 milhões e ele é um zagueiro muito forte, muito alto. Ele é um cara que bate lateral, inclusive, né? Laterais longos, é ele quem bate. Ele dá uns arremessos assim, olímpicos mesmo. É um negócio absurdo, né? E daí um zagueiro bom também na bola aérea, mas ele é um zagueiro um pouco estabanado contra atacantes mais rápidos, né? Ele falha contra o Bahia, ele falha contra o Vitória, né? Não faz um campeonato tão bom, tá? Então, entre ele e o Cuesta, eu sou mais Cuesta. Cuesta, que é também colombiano e talvez até um selecionado. Cuesta, que já esteve com a Colômbia na Copa América, foi convocado já nesse ciclo de Copa, mas aí, até como não se firmou tanto no Vasco, depois de chegar muito bem, ele não foi convocado nas últimas, né? Mas é um jogador ali do radar também da seleção colombiana. Falha no clássico agora contra o Flamengo, ele volta de titular depois de um tempo fora do time. Mas depois ele até faz um bom jogo ali. E, cara, o Cuesta ele começou muito bem aqui no Vasco. A gente falou, porra, achamos um zagueiro. Aí depois começou a dar uma rateada. Não sei se foi o dinizismo também, que foi Pode ser, pode impregnando ser. nos caras ali e tal. E agora ele está tentando recobrar aí. Voltou a ser titular no Clássico, vai ser o titular aqui. Dá para colocar o Cuesta aqui nesse time. Arthur Dias já falou, muito bom jogador, né? Vai bater com o Robert Renan, que é um zagueiro também que acho que tem uma boa aceitação ali dentro da torcida do Vasco, mas ele ainda não me convenceu completamente, não, e nem pelo preço que estão pedindo nele. Deixo para você, o Arthur você gosta bastante, né? Eu acho o Arthur vai ser um dos melhores zagueiros desse campeonato, tá, Almira? Eu acho que o Arthur Vou tá num nível acreditar, hein? muito forte, tá num nível realmente, pela idade, assim, de fato ele é nossa grande revelação. Tem o Bruninho também, é bem verdade, mas o Arthur, ele tá muito pronto, né? Ele ainda não falhou nesse Campeonato Brasileiro,
pouquíssimas falhas mesmo, né? Desde que ele começou a ser titular na Série B. É um jogador que realmente é muito seguro, um jogador que logo a gente vai estar vendo aí em grandes palcos, né? Vou votar no Arthur, vou ter que puxar pro meu lado isso aqui. Boa. Aguirre contra Hugo Monstro. Vou deixar para tu essa aí, já que você conhece ambos tão bem. Hugo fez Rapaz, o o gol Gomora heróico aqui. no clássico aqui, rapaz, no Ué, último o Gomora, minuto. cara, vocês passaram a perna do Atlético, hein? Petralha perdeu poder de negociação nessa daí, né? Porque o É. Gomora. Bom, ele começa muito bem, né? Ele veio emprestado do Flamengo pra gente em 2023 ainda, né? Alexandre Uhum. Matos, ainda nosso diretor de futebol aqui. Aí, pô, ele faz meio ano fantástico. Cara, o Atlético não tem dúvida, compra o Gomora. Daí, pô, comprou o Gomora, começou a descer a ladeira. O Aguirre é bom? Como é que é? Cara, o Aguirre é um bom zagueiro. Bom zagueiro. Um zagueiro muito seguro. Zagueiro que persegue bastante o atacante fora da área. Inclusive, eu acho que ele vai ficar responsável, né, pelo David, né, que deve ser o atacante do Vasco. É, cara, gosto mais do Aguirre do que o Moura, tá? Vou ter que puxar pro Uhum. meu aqui, tá, Romina? Tá certo. Eu não vou defender o Hugo Moura. O Hugo Moura é sempre um jogador sacrificado aqui no nosso cara a cara. A gente diz, deixa o Hugo Moura, ele aguenta não ganhar o cara a cara. Mas assim, cara, eu tô longe de ser, na torcida do Vasco, um hater do Hugo. Muito pelo contrário. Tem uma galera que pega no pé bastante, enfim. Mas vou deixar o Aguirre para você. O Hugo está acostumado a ser sacrificado aqui nesse cara a cara. Vamos para as alas, né? Eu vou bater o Gilberto, lateral direito, com o Pumita Rodrigues. Pumitinha meteu um gol em vocês também, que é brincadeira, maluco. Né, Fala não, vou ter dele. que escolher o Pumita, tá? Essa aqui eu Olha vou aí. gravar no Pumita. Gilberto é um lateral muito novo, né? Muito novo, ele tem Uhum. 20 anos e é um lateral baixinho, né? 1,65 de altura. Então, essa com facilidade vai pro Pumita. Boa, Pumita que está ali na disputa com o PH. O PH, desde que assumiu a posição, se consolidou como titular absoluto, mas também desde o fim do ano passado até o início dessa temporada, o PH baixou o nível das suas apresentações, assim, de uma maneira considerável, e o Puma ganhou confiança, começou a entrar nos jogos, é o artilheiro do Vasco da temporada, veja você, Puma Rodrigues, o lateral artilheiro, e como o PH também está suspenso, jogou inclusive na Sul-Americana por isso, o Pumita vai ser a opção pelo lado direito. Agora temos Steve Mendonça, que é na ala esquerda aqui, batendo com Cuiabano. Cuiabano é bom de bola pra caramba, hein? Ele não Bom, vem dos né? melhores jogos, os últimos, e o Mendonça é muito rápido, né? Famigerado Speed Mendonça. Essa posição de ala é a mais comum para ele ou ele joga mais avançado? Como é que é? Agora ficou comum, né, É. Almira? Cara, o Steve Mendoza é uma contratação do Odair Helman, né, que trabalhou com ele no Santos Uhum. em 23. Um jogador que estava no México e foi pedido do Odair, né? Acho que até pela versatilidade que ele tem dentro de campo. Ele Uhum. jogou como ponta direita, né, no começo da sua passagem. No final da Série B ele joga como ala direita, né? Também já jogou como ponta esquerda e ultimamente com o Esquivel sendo o terceiro zagueiro, o Odair acaba puxando o Mendoza para fazer ala. E tá indo Uhum. bem, tá? Eu acho que tem sido aí esse Campeonato Brasileiro tá até acima da média do que a gente esperava do Mendoza, do que ele jogou na Série B. Esse ano tá sendo Uhum. melhor que o ano passado dele. Então, se encontrou. É um cara de confiança do Odair e tem apresentado bom futebol, tá? Então, o Steve Uhum. Mendoza é um bom jogador, mas nessa acho que a comparação com o Cuiabano fica um pouco injusta, tá? Vi alguns É. jogos aí do Cuiabano, o Cuiabano volta bem pro futebol brasileiro, é um bom Uhum. lateral, gosto dele desde a base do Grêmio. Cuiabano eu acompanho também há um bom tempo aí. O Cuiabano, cara, ele é um cara muito forte, né? Eu acho que defensivamente ele ainda tem coisas a ajustar, evoluir, mas ele ofensivamente é um lateral muito agressivo. Ele pisa na área toda hora, ele finaliza de fora, ele cruza muito bem, bate muito bem na bola. Olha, vamos lá para o meio aqui. O Portilha é o quê? Ele é mais um volante de contenção, né?
Ele era para ser o segundo volante aí, né? O É, volante aí com mais intensidade de marcação, mas com boa saída. Porém, até agora, bom, vamos ver com quem que ele vai jogar aí. Portilha, cara, eu vou fazer ele bater com o Thiago Mendes. Não vai dar Não vai dar o pro... Porticha. Não, eu acho que, cara, se você pegar um dos piores volantes do Vasco e comparar com o Porticha, talvez o volante do Vasco ganhe, tá? Muito mal, então assim, o Thiago Mendes vai vencer com folga essa, tá? Mas é porque assim, eu estou tentando fazer esse encaixe, porque eu acho que, pelo que você me descreveu do Luiz Gustavo, ele é meio que é o Thiago Mendes para o Vasco, aquele cara da construção a partir de trás ali, que distribui o jogo, que dita o Sim, ritmo sim. da posse de bola do time, né? E aí eu vou ter que fazer o Luiz Gustavo bater com o Rojas, que são jogadores totalmente diferentes. O Rojas Bem diferentes, né? é um meia avançado e o Luiz Gustavo um segundo homem, terceiro homem no máximo, né? É. Cara, Olha só, complicado esse nosso. Na real, sei lá o que a gente faz aqui, Fusca. acho que É vai ter que isso, ser isso aí, isso aí né, mesmo, é Almira? isso aí mesmo. Cara, eu vou com o Luiz Gustavo, tá, Almira? É. Realmente é um jogador aí com uma trajetória fantástica na Europa. É, veio com dúvidas, né? Porque ficou muito tempo parado no São Paulo no passado. E nem foi um problema físico, né? Foi um problema de saúde ali que ele teve, né? Que acabou tirando ele, acho que, Uhum. 4 meses de campo. Então, a gente tinha muita dúvida sobre a intensidade física do Luiz Gustavo. Quanto que ele poderia entregar por jogo. Mas está muito acima do esperado, né? Ele joga praticamente todas as partidas os 90 minutos. Eu vou com o Luiz Gustavo, Boa. tá? Pode pôr aí. A antiguidade é posto também, o Rojas está aparecendo. É difícil, porque são jogadores de características diferentes. Eu talvez, totalmente Verdade. diferentes, né? Eu talvez montasse os dois volantes, Thiago Mendes e Luiz Gustavo, com Rojas de meia central. Daria ali, ele talvez caísse o João Cruz aqui, mas já disse, rapaziada, não fica puto, não. É só a nossa resenha aqui para saber como é que é o time do adversário. O João Cruz, eu vou fazer ele bater com o Adson. Ele é o João é meio que um meia, mas ele cai também pelos lados. Exato. Como é que é a movimentação Deve, dele? deve jogar como meia pela esquerda, tá, Almira? Deve jogar partindo, né, Beleza. O Bruninho joga na direita, então? O Bruninho joga na direita. Então o João Cruz vai bater com o Andrés Gomes. A gente não precisa nem Ah, não, daí se alongar esqueça, muito. né? Daí Mas esqueça. fala do João Cruz um Mas pouquinho. o João Cruz, assim, originalmente ele é o meia camisa 10, né? A estreia dele no Atlético é mais como meia central. Mas, com o Odair Hellmann, não existe muito essa figura do camisa 10, né? Do, Uhum. do, do, do armador. Esses meias armadores, eles jogam pelos lados, né? Jogam pela esquerda e pela direita, indo, né, convergindo para o meio. Aqui é Tá. fácil, né? Andrés Gomes. Eu gosto muito do Andrés Gomes, né? A gente estava falando antes aqui. Para mim, é um dos melhores pontas do futebol brasileiro. Boa. Gomes, então, que deve ser titular, né? Ele não foi titular no Clássico porque não estava 100% fisicamente, mas descansou e treinou, acredito eu, normalmente essa semana. Deve ser o titular nesse jogo de domingo, assim como o Cuiabano também, que ficou de fora e deve retornar nessa partida. Do outro lado, então, Bruninho e Adson. O Adson que está retornando aí depois de muito tempo lesionado. O Adson teve uma lesão na perna que ele teve que botar a placa e depois teve que tirar a placa e voltou, continuou sentindo dor e teve que fazer cirurgia de novo e tal. E agora, finalmente, começa a engrenar, a ter uma sequência maior e deve ser titular pela primeira vez aí no Brasileiro, depois de muito tempo. Eu não conheço tanto o Bruninho, você falou que é um garoto muito bom, acredito em você, está vendido aí, então deve ser realmente quente. O Shakhtar costuma vir buscar garotos aqui no Brasil bem cedo, inclusive tem dois do Vasco lá, o Marlon e o Ignaldo, jogam frequentemente lá no Shakhtar. Mas enfim, e aí? Adson ou Bruninho? Fala Cara, eu para vou com o mim. Bruninho, É tá, mesmo? Almira? Olha aí. Vou com o Bruninho, vou com o Tá Bruninho. bom. Cara, tem um contra um muito forte, é um jogador muito rápido, inteligente, chuta bem de fora da área, tem uma boa finalização, não tem medo de arriscar, né?
Boa, boa. Porque vem com esse nome Bruninho e tal, já imaginei um moleque todo magrelo aí, não. Vem um moleque galalau aí na ponta direita, né, na meia direita do Atlético. O Adson, como ele ainda está por se firmar de novo, eu vou deixar passar esse Bruninho aqui sem muita defesa. Renan Peixoto ou DVD? Fala para mim. Olha, Almira, se fosse o Kevin Viveiros, meu amigo, você podia botar o É, Pedro, Caio Jorge, Flávio é verdade. Lopes. Eu ia botar o Kevin Viveiros em todos, tá? Mas como é o Renan Peixoto, é um jogador muito mais limitado, é um jogador de área. Essa, Uhum, cara, assim, teve poucos minutos no Campeonato Brasileiro, né? Vai ser a primeira chance uhum. dele como titular. E eu, ser bem sincero, eu não tô acompanhando como tá o DVD aí, tá? Então, essa eu vou deixar para você, tá, Almira? Vou deixar para você, porque da minha Você, parte não tenho muito a falar do DVD, tá? você não sabe, mas eu sou o presidente do departamento jurídico DVD, David Correia, um operário subestimado pela própria torcida do Vasco, sempre achincalhado, sempre aquele cara que o pessoal não tem pena de bater, só não bate quando ele faz gol. Fez um gol, o nego dá um alívio para ele. Não, o David hoje foi ok. Se não fizer gol, já é corneta para cima dele. Ele começou bem. No jogo contra o Palmeiras, ele dá uma assistência. No jogo contra o Grêmio, ele dá uma assistência e faz um gol. Então ele começou a participar ali e ganhar mais espaço com o Renato. Com o Diniz, ele já estava quase sendo emprestado para o Vitória. O Vasco já está negociando. Quando chegou o Renato, recupera o David, bota de titular e vem sendo titular aí. Como eu gosto muito do David e ele nunca ganha nada, cara a cara, pontos, eu vou defender meu operário nessa, porque Renan é um reserva, afinal de contas, né? Se fosse É o verdade. Viveiros, estava decidido aqui, acho que não ia ter caô. Mas como não é, DVD! Pô, vê se me ajuda no domingo a justificar esse voto aqui, ó. Mas vamos lá. Vou falar o time, cantar o time. Santos ou Léo Jardim? Ok. Bom goleiro. Pumita, Cuesta, Arthur Dias e Cuiabano. Aguirre, Thiago Mendes, Luiz Gustavo, Andrés Gomes, Bruninho e DVD. Técnico, Papito ou Renato Gaúcho? Ah, Almira, eu vou ter que puxar para mim por enquanto, Vai de tá? Papito? Ah, Vou de Papito, cara. não, Vai nós fazer vamos um dar um ano no, empate no, no aqui, comando do Papito e Atlético em Renate. breve. Pode falar, E, mas nós cara, vamos dar um mas empate aqui, Fusca. Nós vamos dar um empate, beleza. Papito e Renate. Tá bom. Porque, assim, fazia muito tempo que eu não vi um técnico controlar tão bem o elenco como do Atlético aqui e tal. Geralmente tinha problemas de relacionamento, né? 2024 a gente passou muito por isso. Mas o Papito, eu vejo que ele está bem inserido dentro da atmosfera do clube, sabe falar com o torcedor, fala muito bem, né, com a imprensa, enfim. Então eu acho que se encontrou aqui o Papito, né, depois de muitos trabalhos irregulares que ele teve no Brasil, no Inter, no próprio Fluminense, no Santos, né? Aqui eu espero que ele tenha vida longa. Faz muito, muito tempo que o Atlético não começa e termina uma temporada com o mesmo técnico. Boa! Pô, queria te agradecer muito aqui pela participação. Obrigado pelo seu tempo, pela resenha. Uma ótima conversa aqui para a gente conhecer um pouquinho mais do Atlético, o público aqui do nosso canal, que é focado, só vê jogo do Vasco, não conhece nada do time adversário. A gente sempre traz um amigo aqui para clarear as coisas um pouquinho para nós. Agradecer muito aqui a sua participação e faça o seu jabá, meu amigo Fusca. Onde é que a gente pode ver mais aí do seu trabalho? Eu acho que a maioria da galera conhece a Tretes aí, é um canal referência de Atlético Paranaense, lá você, o Furlan, tem uma rapaziada lá, as meninas, tem um outro rapaz lá, é o mais nervoso de vocês. Qual que é o nome dele? O barbudo lá. Tem alguns ali que brigam bastante ultimamente. Eu sei que é muito bom lá, sempre estou acompanhando lá, especialmente quando dá ruim para o nosso Furacão. Para ver os caras falando de coisa boa, não vou ver, não. Vejo só nas derrotas mesmo, mas espero acompanhar o pós-jogo de vocês domingo. Espero que seja lá você reclamando de alguma coisa, mas obrigado aqui, Fusca, de novo. Valeu, Almira. Muito obrigado pelo convite, cara. Agradecer realmente essa oportunidade. Pedir desculpas pela minha voz, às vezes sumiu aqui, né? Mas a gente fala o dia inteiro, então às vezes não fica aquecido o suficiente. Mas
O pessoal quiser ver coisas do Atlético, seguir, né, nosso canal aqui no YouTube, @Tretes Oficial, né, Tretes TV, você já consegue achar, cara, tem live todo dia temos 4 a 5 lives, dependendo do dia, né, então é das 9 da manhã até as 9 da noite, com uma programação horária de conteúdos do Atlético. E a gente tem uma equipe muito grande aqui, né? Consegue fazer tudo isso sozinho. Hoje em dia não daria para tocar tanto tudo isso daí que a gente toca, toda essa estrutura que a gente tem. E, enfim, que seja um bom jogo no domingo. Estarei lá no pós-jogo da Tretes. Espero estar falando de coisa boa, né? Mas que seja um grande jogo, né? Não estou tão confiante assim, mas eu espero que o Atlético pelo menos traga algum pontinho lá de São Januário. É isso, querido. Obrigadão mais uma vez. Valeu e sigam aqui nos acompanhando, live todo dia no Expresso e no dia do jogo, claro, a nossa transmissão aqui para Vasco e Atlético Paranaense. Abração para todo mundo. Tamo junto.